Lembra que esse senhor da cruz fizemos uma oração para ver se funciona. Eu fui no banho, tem que rezar para funcionar. Acendeu uma vela. Acendeu uma vela. Professor, está me ouvindo? Perfeitamente. Legal. Então vamos lá. Hoje é dia 6 de agosto de 2017, domingo, no qual estamos concluindo a segunda edição do Encontro Europeu do Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho. Em primeiro lugar, é uma honra e uma grande alegria ter o professor mais uma vez aqui conosco. Boa tarde, professor. Alô, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Está todo mundo felicíssimo de poder ter com o senhor para concluir, então, as atividades desse fim de semana. E esse fim de semana que ocorreu da seguinte forma, eu vou fazer um pequeno resumo, tanto para o senhor quanto para aqueles que possam estar nos assistindo, e depois vou convidar o senhor, então, para fazer as suas ponderações sobre esse desenrolar. Então, basicamente, a gente programou o encontro deste ano de modo um pouco diferente do ano passado, porque o do ano passado, talvez o senhor se lembre, foi algo de proporções menores. Éramos 6 participantes e dessa vez fomos 34. Então, neste ano, a gente programou 2 eixos principais, dos quais um era um eixo de professores e palestrantes, e o outro de alunos do senhor, nos quais a gente faria uma espécie de terreno de experimentação para poder expor o nosso objeto de pesquisa, aprender a falar em público, coisas do tipo. A primeira atividade que a gente teve foi a palestra do Tiago Amorim, que está aqui do nosso lado, na qual ele tratou de literatura, autoconhecimento e vida de estudos. E aí, isso foi na sexta-feira à noite. E no sábado, fizemos uma parte mais voltada, então, a esse terreno laboratorial dos alunos do senhor. Nesse sábado, então, tivemos 6 mini-conferências, que duravam aproximadamente 30 minutos. A primeira sendo do aluno Rubens Enderle, que falou sobre consciência e transcendência em Eric Voegelin. A segunda foi a do Carlos da Luz, que é um aluno português do senhor, português de Portugal, que a mini-conferência dele se chamava Considerações Várias sobre a obra de Olavo de Carvalho, e, na verdade, eu devo dizer que ele foi muito mais além do que considerações várias. Ele fez, na verdade, um esforço de fazer quase que uma suma do trabalho do senhor, de maneira bastante rigorosa. Em seguida, tivemos o Luciano. Cadê o Luciano? O Luciano está fora do quadro, chega aí. Tivemos só a mão dele. Lá. Ele é o Luciano, é um dos nossos pioneiros que esteve no ano passado também, e tratou de Albert Camus e o ateísmo órfão, no qual ele, se eu resumo bem o que ele fez, o Luciano, você me corrige, tá, se eu estiver errado, mas ele tentou, por assim dizer, solucionar um problema pessoal que a obra de Albert Camus, a qual ele admira muito, causou na vida dele e no próprio processo de conversão ao cristianismo, é isso, Luciano? Depois, em seguida, tivemos o Ulisses. O Ulisses está fora do quadro, vem dar um oizinho aqui. O Ulisses, que também fez um esforço enorme na organização esse ano, então a gente agradece muito ao Ulisses. E ele fez uma exposição sobre a obra O Falecido Mattia Pascal, do Pirandello, fazendo algumas conexões, então, com esse romance e uma aula específica do senhor.
Em seguida, fui eu que fiz uma conferência sobre a minha busca entre conciliar a minha vocação de músico e o fato de eu pagar as minhas contas por meio de um emprego de vigia noturno no hotel. E a derradeira mini-conferência foi a do Douglas Porto, que está aqui. Douglas Porto é carioca e, estando perplexo com a violência no Rio, nos fez uma mini-conferência justamente sobre causas e possíveis soluções para a violência no Rio. Então, essas foram as 6 mini-conferências. Em seguida, a gente teria uma conferência do Filho do Senhor, o Gugu, sobre os milagres de Fátima, mas aí tivemos um pequeno problema de agenda e não pudemos ter a conferência, mas fizemos algo também que está diretamente relacionado com os milagres de Fátima, dado que esse é o ano do centenário das aparições, e rezamos um belo terço, foi ótimo, e tudo a ver com esse tema. E concluímos hoje, então, assistindo o Jardim das Aflições, que o Josias Teófilo gentilmente nos ofereceu aí para a gente assistir. Acabamos de encerrar a sessão. E agora nos encontramos com o senhor para tecer considerações sobre o evento e talvez em seguida colocar algumas perguntas para o senhor. Em primeiro lugar, o senhor teria alguma coisa a dizer assim sobre o desenrolar dessa edição, os temas que a gente que eu acabei de dizer para o senhor? O que o senhor achou? Bom, eu acho perfeito. É muito bom que vocês comecem esse estudo sempre a partir de alguma questão real, colocada pela própria vida. Não entrar num negócio acadêmico. Entendeu? Essa é a coisa mais importante, porque no mundo acadêmico, quem está falando não é uma pessoa real, é um cargo público, que tem lá os seus códigos, as suas normas de polidez, a sua linguagem costumeira, que todo mundo tem que imitar a linguagem do outro. E assim não dá para a gente aprender nada da realidade. Quer dizer, é uma coisa absolutamente impermeável a qualquer realidade. É uma espécie de discurso em circuito fechado. Entendeu? Então é como se fosse um joguinho, né, dentro das regras. E não é que eu seja contra esse joguinho, o problema é que, por esses meios, você não pode alcançar nada de uma realidade efetiva. Ela não entra. Tá? Só entra o que já está, de algum modo, dentro do código. E quanto mais tempo passa, e mais gerações são treinadas nisso, mais impossível se torna. Tanto que você vê, se você pegar a produção universitária brasileira hoje, e você procurar ali qualquer problema do qual o povo brasileiro esteja se queixando, não aparece nada, absolutamente nada. Eles estão falando de outras coisas, um outro mundo, que para eles é muito importante, mas a gente ouve tudo e fala, o que tem a ver com isso? Então, ou problemas que dizem respeito a frações mínimas da sociedade, né? Então, acho que 80% dos trabalhos universitários hoje nessa área de humanas é sobre problemas transexuais. Eu falo, tá bom, tá bem, vocês se preocupem com isso, mas quantos transexuais, quanto por cento de transexuais tem na população brasileira? 0,5%? Eu acho que já é muito. Se tivesse 0,5%, já seria uma coisa visível, você estaria vendo os caras tudo pelas ruas, ele nunca vê. Né? Então, são problemas que interessam, vamos dizer, a classe social deles. Então, isso nós temos que evitar de qualquer maneira. Não estou falando de uma abordagem autobiográfica, você começar com um negócio autobiográfico, mas você falar com alguma coisa que saia, vamos dizer, da realidade mesmo. Né? E pelos simples temas que você anunciou, parece que todo mundo fez isso. Agora, hoje, eu acho que seria melhor a gente abrir para perguntas de vocês, porque ontem eu tive que ir para Richmond para assistir a missa, depois voltei de aula, eu não pude assistir nenhuma das conferências. E agora, vou ser sincero, acabei de acordar. Então, não assisti nada ainda. Então, eu precisaria assistir, e até ia sugerir que depois de eu assistir, nós fizéssemos um novo hangout. As pessoas não precisam estar aí presentes, podem ficar cada um da sua própria casa, né? A gente faz uma conexão aí, todo mundo entra, e daí sim, eu comentarei o conteúdo das palestras.
Por enquanto, eu estou completamente ignorante. Então, eu sugiro que a gente abra para perguntas sobre alguma coisa que eu saiba. Muito bem, muito bem. Então, vou me lembrar dessa sugestão do senhor aí para fazer um hangout depois da assistência das aulas, das conferências. Isso vai ser bastante útil. Começando com as perguntas, eu já tinha duas que eu acho que eu queria começar, e se alguém tiver alguma inspiração, não hesite em levantar a mão para a gente ir encadeando as coisas. Então, a primeira me veio à mente quando eu ouvia a palestra do Carlos da Luz, que fez então esse esforço de condensar, fazer uma espécie de sumarização da obra do senhor, e sendo ele português, ele concluiu a exposição dele dizendo da importância como seria importante se o trabalho do senhor fosse mais divulgado aqui em Portugal. E aí me veio à cabeça também aquele desejo que a Andréia, que está aqui, tinha de se fazer com que se publicasse a obra do senhor aqui em Portugal. E aí eu queria simplesmente perguntar se já existe algum esforço sendo feito nesse sentido, se o senhor teria alguma sugestão para se começar a trabalhar nesse sentido. Que eu saiba, não, nada se fez ainda. Várias pessoas já deram essa sugestão, mas não tem nada andando, de maneira que se vocês tomarem a iniciativa, vai ser muito bom. Maravilha. Então, temos uma pergunta aqui do Luciano. Luciano, quer chegar aqui e fazer a sua pergunta, por favor? Joia, Olavo, bom dia. A minha pergunta é a seguinte: a gente estava aqui ontem discutindo sobre a violência no Rio, e eu lembrei na hora daquele artigo, daquele ensaio seu, Bandidos e Letrados, e eu gostaria de saber se você, anos depois, né, mais de uma década depois daquele ensaio, se você teria alguma coisa a acrescentar nele, o que piorou daquele diagnóstico que você fez no Bandidos e Letrados. Eu acho que piorou muito, porque todo o pessoal, vamos dizer, tanto da academia quanto do show business, eles ainda estão vivendo em 1968. Quer dizer, aquele título do Sueli Ventura, O Ano que Nunca Acabou, é muito exato, era exato não somente na época que foi publicado, mas foi profético, porque eles não vão conseguir sair disso. E não vão conseguir por um motivo muito simples. Todo o repertório de ideias que circula no mundo universitário e da mídia internacional, no mundo inteiro e no show business, é tudo o ideário de 68, que é a tal da democracia diversitária, a igualdade, etc. Eles não vão sair disso, porque não tem mais nada para dizer. E como esse temário é eminentemente alienado em relação à situação atual, mesmo porque, se você assume a linguagem das minorias, você vai ter que ignorar a maioria, então nunca vai sair disso. Quer dizer, e a obrigação nossa, tomar todo esse diálogo deles como, vamos dizer, uma partícula do mundo e encaixá-lo dentro do mundo real. O que esse pessoal jamais vai conseguir fazer. Eu estou cada vez mais impressionado como o mundo de hoje é dependente das ideias de 68. Não tem uma ideia em circulação que não tenha aparecido no maio de 68. Então, nós estamos vivendo num mundo que é determinado, né, pelo Michel Foucault, pelo Herbert Marcuse, pelo Jürgen Habermas, né? Esse é o temário mundial. E isso não é só temário de discussão, mas essas ideias elas já representam códigos que hoje são aceitos universalmente como quase que obrigatórios. Esses códigos é que determinam o que você pode dizer, o que não pode dizer, quais são as ideias aceitáveis, né? O que como eles dizem, passa do limite, cross the line, como eles dizem, né? Então, o 1968 se tornou um mundo, de algum modo, né? Só que nós estamos vendo um outro mundo ao lado que não entra dentro desse temário e não tem como ser expresso na linguagem deles.
né? Eu mesmo, ontem apresentei, não sei se alguém assistiu a aula de ontem, do COF, eu acho que ninguém, vocês estavam fazendo outra coisa. Eu estava dormindo. Eu apresentei ali metade de um capítulo de um livro que eu estou fazendo, que está mostrando como é que, 2 vezes no último século e meio, ideias que foram propostas como libertadoras se transformaram numa tirania monstruosa. Não por um desvio, não por um acidente, mas simplesmente como uma consequência lógica inexorável de problemas que já estavam colocados nessas ideias desde o início. Então, uma vez o que aconteceu com o marxismo clássico, quando você vê a proposta inicial do Manifesto Comunista, como a coisa se desenvolveu até criar as ditaduras da União Soviética e da China, você vê que essas ditaduras já estavam embutidas lá. Eu vou até dizer por quê. Em 1868, Karl Marx recusou a presidência da Primeira Internacional, dizendo o seguinte: eu não posso assumir a presidência de uma associação internacional de trabalhadores, porque eu sou um trabalhador mental e não manual como vocês. Então mostra que ele percebia algum problema, alguma defasagem entre a sua condição de intelectual, né, e a natureza proletária daquela organização. Mas, mesmo percebendo isso, ele não toca na sua obra, em parte alguma, no seguinte problema. Ele havia dito que, de todas as ideologias de classe, a única que coincidia com a realidade, a única que tinha um poder de preensão sobre a realidade, era a ideologia proletária. Porque o proletariado não está interessado em explorar ninguém, ele é a última classe da fila, então a libertação do proletariado coincide com a libertação da humanidade inteira. Então, é como se dissesse, todas as ideologias anteriores eram subjetivas. A do proletariado era objetiva, ela coincide com o socialismo científico. Eu digo, mas se você disse isso, então qual é a possibilidade, dentro da lei das probabilidades, qual é a possibilidade de que o primeiro a expor, o primeirão a expor a ideologia proletária tenha sido o intelectual burguês? Não é um problema? Ele parece totalmente inconsciente desse problema. Não trata disso em parte alguma. Mais adiante, um pouco depois de 1868, Karl Marx e Engels trocando lá umas figurinhas, diz assim, de fato, esses proletários não estão sabendo o que fazer, os intelectuais ainda precisam continuar a guiá-los. E além disso, ele diz uma frase, ele diz, a filosofia é a cabeça do movimento revolucionário e o proletariado é o seu coração. Ele está afirmando que o proletariado não tem uma cabeça própria e que precisa enxertar uma cabeça de intelectual burguês ali. Portanto, quem tem a iniciativa do processo não é o proletariado, é o intelectual burguês. Só que ela está camuflada e você tem a ação do intelectual burguês em nome de e sob a alegação de ideologia proletária. O que aconteceu depois na Rússia, né? Lenin assume essa dificuldade que Marx não quis lidar teoricamente, o Lenin assume na prática. E diz lá quem vai fazer a revolução não é o proletariado, somos nós, a vanguarda do partido, isso é um bando de intelectuais. Então, acontece a revolução dos intelectuais, eles assumem o poder, controlam a sociedade inteira, e o proletariado só vai levar chicotada no lombo. É lógico. Portanto, vamos dizer, a ditadura soviética, ditadura, genocídio, gulag, etc., etc., não foi um desvio, não foi um acidente, foi o desenvolvimento de uma situação que já estava encoberta em 1868. Deu para entender? Acho que sim. Então, você vê, os intelectuais então assumem o poder e eles concentram nas suas mãos as 3 formas do poder. Eles têm o poder intelectual, têm o poder econômico e têm o poder político-militar. Eles têm tudo. E depois que eles se consolidaram no poder, como é que você vai fazer para devolver isso para o proletariado? É materialmente impossível. Então, evidentemente, onde quer que haja uma revolução inspirada em Karl Marx, vai terminar numa ditadura dos intelectuais e o proletariado embaixo sem ter direito de dar um palpite. É inevitável. Daí eu digo, qualquer análise lógica
da proposta de Marx em 1868, já daria para perceber que isso ia acontecer. Por que ninguém percebeu? Ninguém percebeu porque os críticos de Karl Marx, os adversários, eram todos acadêmicos. E cada um, então, encarava o marxismo sob o ângulo da sua disciplina. Então, o economista encarava o marxismo como uma teoria econômica, ou seja, uma teoria científica, que ele iria refutar. Eu digo, mas o marxismo não é uma teoria científica. Ele é o guiamento estratégico da Revolução Proletária. Portanto, você tratá-lo como uma teoria científica, você não o atinge de maneira alguma. Eles estão agindo num plano e você está discutindo no outro. Daí entravam os filósofos, havia um filósofo cristão, etc. Não, eu vou combater o materialismo marxista, como se fosse apenas uma filosofia. E nenhum pegava a ideia da praxis na sua totalidade, que é a síntese indissolúvel de teoria e prática. Nenhum crítico de Karl Marx pegou isso na época. Então, quer dizer, o marxismo foi desenvolvido as suas consequências letais, sem que ninguém as analisasse, quando elas já estavam assim, dando bandeira desde 1868. Muito bem. E eu digo que a mesma coisa está acontecendo agora com as ideias do Maio de 68. A diversidade, a igualdade, as minorias, etc., etc. Também é uma bela conversa, mas que tem embutida dentro de si uma proposta ditatorial inexorável. Pela seguinte razão: a partir da hora em que o esquerdismo mundial abandonou o proletariado como classe revolucionária e adotou como classe revolucionária as minorias, então, evidentemente, a revolução que se vai fazer não é de ordem econômica, é de ordem social e cultural. Se não é de ordem econômica, o que acontece com a grande burguesia? Ela está a salvo do processo. E pode, evidentemente, tirar proveito dele e ganhar poder e dinheiro com ele, que é exatamente o que está acontecendo. Então, é por isso que aparece aí Zuckerberg, Bill Gates, George Soros, todo mundo ganhando dinheiro com a Revolução Diversitária de 1968 e consolidando cada vez mais o seu poder, graças ao quê? Ao avanço da tecnologia, que permite novos meios de ação que o pessoal de 68 nem conseguiria imaginar. Então, isso quer dizer, o grande capital internacional já engoliu a Revolução Diversitária e já está mandando nele. Pior, esse pessoal da grande burguesia se tornou inatingível, porque eles controlam tudo por meios tecnológicos e não por meios jurídico-legais. Eles não são um governo. Então, o que você pode fazer contra eles? Absolutamente nada. Então, a esquerda internacional cada vez mais depende dessas grandes fortunas, as grandes fortunas estão comandando o processo. E criaram, então, um novo sistema hierárquico em que os mandantes ficam no céu como um Olimpo, absolutamente inatingíveis, e os seus próprios militantes não sabem que estão sob as ordens deles. Então, de novo, a revolução que se diz libertária está criando uma monstruosa ditadura. Então, 2 vezes essa porcaria aconteceu. Então, isso, para vocês terem ideia, vamos dizer, do tamanho da inconsciência dos agentes envolvidos nessa coisa. Intelectuais, militantes, todo o beautiful people do show business, eles não sabem o que estão fazendo. E, como diz, não sabem o tamanho da piroca, você entende, né? Mas que caíram na mesma armadilha do proletariado soviético. De novo. Então, o que nós podemos aprender com essa gente? Nada. Nós temos que explicar para eles o que eles estão fazendo. Então, é por isso que eu digo, nós temos que entrar nas discussões de uma maneira totalmente diversa da que eles estão acostumados. Professor, o Tiago Amorim tem uma pergunta para o senhor aqui. Diga. Olá. Pelo que eu consigo perceber e acompanhando você há alguns anos, é claro, o movimento revolucionário acaba figurando nesse processo histórico como um dos grandes agentes, ou talvez um dos grandes protagonistas dessa miséria cultural que o Ocidente vem vivendo, e nós no Brasil, mais do que em qualquer, acho que outro lugar do mundo, como você costuma dizer, provamos dessa miséria espiritual e cultural, né?
Então, minha pergunta vai agora nessa direção. Quando a gente estuda, e eu tenho interesse particular nisso, a história cultural ali espanhola, especialmente do século XIX para o XX, a gente vê que aquele pensamento espanhol, né, bastante valoroso, aquele pensamento espanhol de grande expressão do Ortega Gasset e da Escola de Madrid subsequente, não seria possível sem a geração de 98. Aquela geração do final do século XIX, de Unamuno, Pío Baroja, os irmãos Machado, Azorín, etc. O que me faz estabelecer um paralelo, que eu queria que você comentasse, se podemos fazer uma analogia com o Brasil. Aquilo que nós precisaríamos agora, dentro desse processo de resistência e também ofensiva ao processo de queda que nós estamos sofrendo, se nós não precisaríamos, e eu já vi você falar algumas vezes sobre isso, de uma geração de 98 no Brasil, quer dizer, não precisaríamos de literatos agora, de escritores, de artistas de grande qualidade, de grande expressão, para que eles possam nos fornecer as imagens necessárias, até para que, como filósofos, pensadores, intelectuais, a gente possa oferecer uma resposta ao nosso tempo. Quer dizer, se não precisaríamos viver no Brasil um processo semelhante ao espanhol, análogo, né, guardadas as devidas proporções, análogo ao processo espanhol, que no final do século XIX, como os espanhóis mesmos dizem, se sentiam numa miséria análoga à nossa, de hoje, né? Porque quando eles se comparavam com a França, com a Alemanha, com a Inglaterra, eles percebiam que eles, como espanhóis, ali naquele momento não tinham nada a oferecer em espanhol para o mundo. E aí, por isso, aquela coisa da importância do Ortega Gasset. Então, a minha pergunta é essa, né? O quanto nós não teríamos que agora realmente criar gerações de escritores e de literatos num tipo de movimento semelhante àquele da geração de 98? Olha, ali há semelhanças e diferenças. Em primeiro lugar, porque nós não estamos entrando nessa arena tão desprovidos e tão pobres quanto a Espanha de 98. Nós temos atrás de nós o Mário Ferreira dos Santos. O Mário Ferreira dos Santos é um dos 2 ou 3 maiores filósofos do século XX, se não o maior de todos. Né? Com uma obra assim, oceânica e imensurável. Eu digo assim, o Mário é um monstro, eu digo, o Mário é o incrível Hulk da filosofia, tá entendendo? Um treco que ninguém sabe o que é tão grande que não cabe, né? Então, nós temos alguma retaguarda, então temos, de certo modo, um ponto de partida para as nossas discussões. Porém, como você deve ter reparado, a literatura brasileira nos últimos 40 anos acabou. Ela estacionou em 1968, né? O que se produz em literatura é ainda a mesma choradeira. A ditadura me bateu, eu queria ser menina, minha mãe não me deixou. Essas coisas absolutamente ridículas. Né? Então, e tudo o que está acontecendo na sociedade não aparece na literatura mais. Né? Se você ver até 1950, 60, aparecia. Se você ler as obras, Alice do Negro, Graciliano Ramos, né, Jorge Amado, Zé Geraldo Vieira, você vê a sociedade brasileira ali. Agora não aparece mais, ela se tornou invisível. Ora, Aristóteles já ensinava, o que não passa pela imaginação não vai chegar na inteligência abstrata, obviamente. Então, nós não estamos conseguindo pensar o Brasil por falta de símbolos concretos. Símbolos que só podem aparecer na literatura, no teatro, no cinema. Não é isso? Então, o advento desse filme, Jardim das Aflições, já é uma grande coisa, porque está tornando pensável para os brasileiros muitos fenômenos que antes nem enxergavam. As coisas todas das quais eu estou falando ali no filme, né? Inclusive as cenas da minha vida que aparecem, bom, se isso está aparecendo na tela é porque aconteceu, se isso aconteceu é porque é possível. Então já amplia um pouco a dimensão do possível, né? Inclusive, tudo que está representado ali no filme escapa da discussão usual brasileira, que se limita, vamos dizer, a uma discussão ideológica muito barata de esquerda, uma esquerda e uma direita totalmente estereotipadas, né, que são como se fosse fantasia de carnaval. O nego vai abrir a boca, então ele veste a sua fantasia de esquerdista ou de direitista e fala em nome daquilo. É um negócio totalmente morto e estereotipado. Agora, quem vê esse filme já leva uma vacina contra esse negócio, porque o que o cara está falando aí na tela não encaixa.
Você tá entendendo? Então, mas é um filme. Nós precisamos de muitos outros. Você vê no festival lá, o Oba-Oba era em torno de 2 filmes. Esse aí, e muito menor, evidentemente, o Oba-Oba em torno do Aquários. O que é o Aquários? É uma história que nos Estados Unidos já foi filmada 20.000 vezes, que é o do pequeno proprietário, né, que é engolido por um grande empreendedor que quer o apartamento dele. Aqui você tem filme de TV toda semana sobre isso. Então, uma coisa que já foi gasta, que faz parte, vamos dizer, do blá, blá, blá antigo da intelectualidade esquerdista. Então, aí você vê o que é, vamos dizer, o estereótipo consagrado e o que é uma coisa de realidade que está acontecendo mesmo. Queiram ou não queiram, o tal do Olavo de Carvalho aconteceu. Ele não é enquadrável na conversa, então tem duas maneiras de lidar com ele. Ou você o ignora, faz de conta que ele não existe, ou você veste nele uma fantasia daquelas que tem já na sua cabeça, imaginando que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo outro. Então o cara diz, não, esse cara é um católico tradicionalista, outro, não, esse cara é sionista islâmico, esse cara é agente da KGB. Quer dizer, é todo aquele mundinho de figuras que já existe, figurinha carimbada que já tem na cabeça dos caras há tanto tempo e que, evidentemente, nenhuma cabe em mim. Não? Então, a simples realidade de uma obra que está publicada, e que deve estar com 16 ou 18 volumes, não sei, já se tornou impensável. Outro dia saiu um artigo de um sujeito, no Augusto de Franco, que eu costumo chamar de Frango. O de Frango diz, o Olavo ele está pregando uma sociedade hierárquica de castas. Eu falei, mas como? Se eu estou dizendo que as castas existem em todas as sociedades, então eu não posso estar pregando uma sociedade de classes, me parece uma coisa óbvia. Eu estou dizendo simplesmente é uma coisa que existe. As castas existem nas sociedades de castas e fora das sociedades de castas. Por quê? Castas são tipos psicológicos, não são classes sociais. Então, assim como nasce um neguinho, nasce um preto, outro japonês, outro norueguês, nasce as pessoas das várias castas. Então, não tem nenhuma proposta de sociedade aí. Então, eu falei, bom, o dia que eu apresentar uma proposta de sociedade, vocês podem me internar. Porque eu acho isso a coisa mais inútil, você inventar proposta de sociedade, proposta de mundo. Eu digo, bom, você que tem uma proposta de mundo, devia apresentar lá para Deus, quando ele estava criando esse negócio. Agora é tarde. Né? Então, você vê, nós chegamos num estado de alienação que hoje a gente estoura todo esse discurso estabelecido aí, mostra uma coisa completamente diferente. Saída diretamente da vida, aquele negócio que o Saul Bellow chamava, vamos dizer, as impressões autênticas. Ou então é melhor não falar nada, ficar quieto mesmo e deixar que os caras se endoidem cada vez mais. Professor, quanto a essa produção cultural da qual o senhor e o Thiago falam, eu tenho 2 perguntas. A primeira, acho que se pode responder bastante rápido para eu depois fazer a segunda. O senhor acha que a produção dos alunos do senhor, ela está saindo no ritmo desejado? O senhor tinha alguma espécie de cronograma mental na qual, dentro de X anos, já estariam começando a produzir livros, filmes, peças de teatro, obras que preenchessem esse vazio cultural, e isso está sendo feito num ritmo adequado, muito cedo demais, tarde demais, como que é? Não, eu acho que isso está sendo muito mais rápido do que eu esperava. Em primeiro lugar, eu tenho que confessar, quando eu comecei esse curso, eu esperava ter 100 alunos no máximo. Né? Falei, bom, se eu tiver 100, e desses 100, 10 forem para frente, já está mais que bom. E, de repente, eu tenho 5.000 alunos. E começa a aparecer resultado para cá, para lá, totalmente fora do meu controle, graças a Deus. Então, está indo muito bem. Esse próprio encontro é sinal disso aí. Legal. Daqui a pouco tem lá, sei lá, seminário dos Olavo de Carvalho na China. Entendeu? Na Zâmbia, na Serra Leoa, entendeu? Já saiu aqui ontem, na nossa mesa redonda, saiu a proposta de se criar os encontros portugueses do seminário, porque tem tanto aluno do senhor só em Portugal,
que a Auridélia, que é aluna do senhor e mora aqui, já propôs de organizar um encontro exclusivo de Portugal. Mas agora, a segunda pergunta que eu tinha quanto à produção cultural é a seguinte: eu sou músico, né, e temos alguns artistas aqui, como o Lúcio, por exemplo. O Lúcio está aqui hoje? Oi, ó, o Lúcio. O Lúcio é artista plástico, e a minha esposa, a Julie, também, ela é restauradora de quadros, né, e todos nós somos cristãos, católicos, e guardamos muito bem o conselho que o senhor dá quanto às pessoas que estão seguindo uma espécie de reconversão à Igreja Católica, de tomar um certo cuidado com a atmosfera reinante hoje em dia e simplesmente confessar, comungar e sair correndo, né? Isso ficou bem claro e para quem vive na igreja é clara a importância de seguir esse conselho. Ora, no caso de artistas como nós que sentem que tem uma certa vocação para intervir no meio cultural da igreja, é claro que a gente vai ter que seguir esse conselho com uma certa ressalva, porque a gente vai ter que penetrar mais ou menos, né, nesse meio para poder fazer o nosso trabalho. Então, eu queria saber se o senhor poderia fazer uma atualização desse conselho para aqueles que vão ter que burlá-lo de uma certa forma para seguir a sua vocação. Veja, se você perguntar assim, qual foi a última vez que algo da religião católica apareceu, algum fenômeno qualquer da religião católica apareceu na literatura brasileira? E eu te digo, foi no livro do Antônio Calado Quarup, que é um livro de 1967. E o que acontecia ali? Era o padreco que entrava na teologia da libertação. Então, isso foi a última coisa que aconteceu. Nada mais depois, absolutamente nada. Quer dizer, nós estamos vendo aí claramente um fenômeno maciço, gigantesco de decomposição do clero católico, tá certo? Isso e não aparece absolutamente nada. Isso. Então, eu tenho 2 filhos, o Gugu, um deles pergunta para ele e o irmão queriam ser monge, e foram lá para o mosteiro, lá no Rio Grande do Sul. Ficaram lá uma semana e saíram correndo, aterrorizados. Falaram, isso é um clube gay, os caras querem nos comer. É assim o negócio, entendeu? Nada disso aparece na literatura brasileira. Quando aparece algum esforço de retratar a sociedade brasileira, é um esforço que já vem viciado, porque ele não nasce da experiência real, mas de uma imagem de mídia. É o que acontece com o livro do Guilherme Fiuza, Romance, né? Onde ele tenta pegar algo da vida brasileira, mas ele parte de imagens estereotipadas da mídia. Então, o negócio perde verossimilhança, fica meio artificial. Né? Então, por exemplo, tem uma mocinha rebelde, que é filha do empresário, bem-sucedido, etc., etc., e ela quer fazer um protesto contra os pais, o que ela faz? Ela fica pelada diante dos pais num jantar. Isso não acontece, meu filho. Isso é muito ridículo. Ninguém faz isso. Se a mulher quer protestar, ela sai de casa e pronto, acabou. Isso, E outra coisa, se você imagina se uma filha fica pelada diante dos pais, bom, eles viram ela pelada quando era criancinha, eles deram banho nela, pô, né? Eles vão ficar muito assustados porque a mulher ficou pelada. Não é possível uma coisa dessa, né? Então, o Guilherme Fiuza escreve muito bem, excelente cronista, tá, mas como romancista ele não consegue ir direto na realidade. Por quê? As imagens que ele está lidando são imagens que ele viu na mídia, nos jornais e na televisão. E pior, já está tratando da sociedade brasileira na dimensão política, que é justamente a que aparece na mídia. Mas não, esqueça a política, dá uma olhada na vida brasileira de todos os dias. Fora da temática da Globo, dos jornais, etc., etc. Né? Então, você imagina, por exemplo, no tempo do Zé Lins Orrego, as coisas sobre as quais ele estava escrevendo nunca tinham aparecido na mídia. Era coisa que ele tinha visto na infância dele. Né? Ele pega lá o ciclo da cana-de-açúcar, é a história do que ele viveu realmente. Né? Não eram personagens estereotipados. E este é o nosso problema hoje. Nós temos que esquecer todo esse estereótipo, limpar isso da cabeça e tentar olhar as coisas como o povo brasileiro está vivendo. Não é isso? Então, não podemos. Diga. Perdão, eu vou recolocar a pergunta em outros termos. Né?
Alguns dos alunos do senhor que são artistas estão vivendo na igreja de uma forma diferente dessa de simplesmente confessar, comungar e ir embora, e estão tendo que conviver diretamente com o clero, com bispos, cardeais, e já estão enfrentando, como eu, no meu caso, por exemplo, acho que o Lúcio também, né, essa perplexidade, né, e não necessariamente sabendo o que fazer. O senhor teria conselhos para esse convívio na Igreja Católica, para aqueles alunos do senhor que têm uma missão, não sei, mas cuja vocação está dentro da Igreja? Olha, eu só vou dizer uma coisa, eu não queria estar na sua pele. Eu realmente não me identifico, o padre é padre mesmo, porque pode não ser, né? Então, eu vou lá, confesso comum que sai correndo. É exatamente o que eu faço. Eu não quero me meter nisso, porque daí começa a surgir problema. Os caras perguntam para mim, você acha que esse Papa é o Papa mesmo? Porque tem um zum de que foi o Jorge Soros que botou ele lá. Como é que eu vou saber um treco desse? Eu disse, se a igreja for depender de eu decidir se é Papa ou não, ela está lascada, né? Então, são problemas que transcendem até a nossa capacidade. Tá certo? E entrar nessas discussões também você vai perder seu precioso tempo. E eu acho que nós precisamos nos voltar para a experiência real vivida ao longo desses últimos 40 anos, onde tudo mudou e, sobretudo, onde as ideias em circulação não tem nada a ver com a vida das pessoas. Né? Você imagina, por exemplo, o Brasil tem 70 mil homicídios por ano. Isso é um problema? Eu digo, bom, se algo merece o nome de problema, é esse. Você não viu uma discussão a respeito. Os caras falam de segurança pública como falavam nos anos 40, igualzinho, como se o problema fosse o mesmo. Né? E pior, tem uma discurseira enorme em torno dos direitos dos criminosos, dos direitos dos presidiários, etc, etc. Meu Deus, mas é com isso que as pessoas estão preocupadas? O sujeito está sendo lá assaltado, está vendo a filha dele ser estuprada, e ele pensa assim, pô, será que esse sujeito, quando preso, ele terá os seus direitos respeitados? Alguém no Brasil se preocupa com essa porcaria? Né? Eu acho que não, eu acho que é ao contrário, você tem um ambiente de insegurança e de medo, né? Onde o que as pessoas querem é matar os bandidos. Esse é o que o povo brasileiro quer. Né? Se você perguntar, quer pena de morte para esses caras? 80% do país, pelo menos, vai dizer que sim, porque eles estão apavorados com a coisa. Então, este medo não transparece, né? Nas novelas, nas discussões de mídia. Quando você lê um jornal, você tem a impressão que você está na Europa, está na Suécia. Nós estamos discutindo problemas ideológicos, né? Nós temos aqui a social-democracia, temos a democracia ampliada, etc., que é tudo bonito, né? Só que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Então, nós temos que trazer de volta a realidade de todos os dias, em primeiro lugar, para a nossa própria concepção do mundo. Né? O sujeito que estuda, ele tende, vamos dizer, a se desligar da problemática cotidiana do povo em geral. Mas ele tem que voltar lá. Porque esta é a base real da qual parte a construção da vida dele. Não é isso? Vamos ver se tem mais... Posso aproveitar? O Thiago... Olavo, desculpa, vou fazer então uma curtinha. Só aproveitando que é esse mesmo assunto. Como a gente falou, você acabou de citar de novo os números de homicídio do Brasil, anuais, que são números de guerra civil, né, pior do que muitas guerras civis, que já aconteceram, inclusive, que leva a seguinte, nós até abordamos isso ontem, a partir da conferência aqui do nosso colega. Essa violência toda tem aumentado, talvez, uma insensibilidade do brasileiro em relação ao que verdadeiramente importa. Quer dizer, o brasileiro parece que anestesiado em relação às coisas que são humanas e importantes, né? Então, não aparece no jornal, não aparece na novela, mas também na discussão diária, talvez as coisas não sejam sentidas verdadeiramente pelos brasileiros, para além do sentimentalismo que a gente conhece, o sentimentalismo pueril, né? Eu choro ali na hora por alguma coisa que eu vejo, mas depois eu esqueço imediatamente aquela atrocidade, etc.
Então, eu queria saber, Olavo, se você tem alguma explicação, aventa alguma possibilidade de explicação para essa anestesia geral brasileira, para essa, que eu não sei se eu estou certo em dizer, essa crise espiritual que faz com que as coisas importantes aconteçam, coisas graves, coisas sérias, e nós, como brasileiros, assistimos a isso e não somos verdadeiramente tocados por isso. Quer dizer, nós estamos insensíveis a essas coisas. Bom, quais são as causas disso seria um negócio mais complicado, eu também, na verdade, não sei. Mas tem um elemento que contribui muito para isso, e que é sem dúvida, uma das causas, que é a decomposição da linguagem no Brasil. Nós estamos sendo treinados na escola e na mídia com uma nova língua de pau. Né? E você só consegue dizer o que cabe nessa língua de pau. Só que nada do que está acontecendo pode ser dito nessa linguagem. Como é que você vai descrever essas coisas? Por exemplo, você pega o analfabetismo brasileiro, esses alunos que todo ano tiram os últimos lugares nos testes internacionais. É um fenômeno de dimensões gigantescas. Né? A queda geral do QI brasileiro, que é o QI médio brasileiro. Eu assinalei uma pesquisa de 30 países, a maioria o QI está subindo, o Brasil está descendo há 40 anos. Como é que você vai explicar isso na linguagem dos direitos ampliados, da discriminação, etc.? Não dá, porque é um fenômeno absolutamente diferente. Né? Então, a primeira coisa é tentar restaurar uma linguagem, né? Achar uma linguagem apropriada. Quer dizer, eu faço um esforço monstro para isso. Tá certo? Mas, você vê o pessoal que está, teoricamente, contra o estado de coisas, fala na mesma linguagem deles. O pessoal da direita fala na mesma linguagem e se apega assim desesperadamente a estereótipos, por exemplo, copiados da linguagem do conservadorismo americano, do liberalismo, etc, etc. Isso aí não resolve nada, meu Deus do céu. Nós temos que dizer as coisas, assim, tem que espremer a experiência para que ela nos ensine a linguagem certa. O que está acontecendo mesmo. Né? Por exemplo, se você pensar esse mesmo problema da linguagem, como é que raciocina um sujeito educado no socioconstrutivismo, por exemplo? Não adianta se falar mal do socioconstrutivismo. Temos que acabar com o Paulo Freire, etc, etc. Bom, isso é verdade, mas isso não expressa qual é o problema. Quando eu vejo, por exemplo, um sujeito que escreve a meu respeito e vem com essas idiotices tipo de frango, eu falo, como é funcionamento dele? Como conseguiram produzir esse tipo de burrice? E qual é o código interno? O sujeito está lendo uma coisa e ele entende outra completamente diferente. Não consegue apreender o que está na cara dele. Como é que se faz isso? Então, a formação da mente de um brasileirinho. Né? Você vê, quando teve... Que ano foi a Conferência Rosenstock? 2002. 2002, eu estive aqui na Conferência Rosenstock e assinalei uma coisa. Falei, olha, a língua portuguesa do Brasil é a única que perdeu 2 pessoas verbais. A segunda do singular, a segunda do plural. Vocês conhecem algum fenômeno semelhante no mundo? Não tem. Então, na medida que você perde isso, eu digo, bom, tem certas coisas que você não vai conseguir dizer. Né? Eu lembro que o Paulo Francis, cada vez que ele escrevia o pronome seu, ele botava entre parênteses, yours ou his. A pessoa sabendo do que ele estava falando. Então você tem que usar uma palavra estrangeira para dizer uma coisa banal. Né? E assim como este fenômeno, aconteceram milhares de outros na nossa linguagem. A evolução da linguagem do Brasil, da linguagem de todos os dias, que é moldada na linguagem da mídia, ela em si é um fenômeno extraordinário. E eu não vejo ninguém estudando isso, e muito menos descrevendo. Então, quer dizer, o próprio instrumento de descrição, ele já vem quebrado, porra. Temos uma pergunta aqui do Carlos, aluno do senhor daqui de Portugal. Professor, eu vinha colocar uma questão mais filosófica.
e vinha perguntar qual o autor ou obra de autor que o professor aconselha no sentido de efetuar uma melhor relação entre o particular concreto e o universal abstrato. Será ainda a obra do bom e velho Aristóteles? Não. Bom, Aristóteles tinha esta qualidade que eu acho imortal, que é a atenção à experiência real. Ele não saía da experiência real. Você vê que de tudo que Aristóteles escreveu, 80% são observações da natureza e observações da realidade. E só 20% são obras do que hoje nós chamaríamos propriamente de filosofia. Você vai ver que ele está lá falando da embriologia do gato, da vida dos periquitos, né? Do relevo do solo, dos meteoros. E, de repente, ele elabora isso filosoficamente. Mas ele está muito interessado na vida real. Você vê, Aristóteles inventou até o jardim zoológico, para as pessoas poderem observar os animais dos quais ele estava falando. Né? E isso é uma lição que nós não podemos esquecer jamais. Não que os filósofos anteriores não tivessem esta observação, mas isso é a marca característica e mais característica do Aristóteles. Mas, você verá, o famoso apelo do Edmund Husserl, né? Quando ele fala, zu den Sachen selbst, vamos voltar às coisas. Né? Vamos parar com as ideias, vamos voltar às coisas. Esse apelo foi feito muitas vezes ao longo da filosofia. Né? Agora mesmo, ele estava citando o caso da geração 98, Ortega y Gasset. Ortega y Gasset acreditou que ele podia sair do artificialismo acadêmico colocando tudo dentro de uma perspectiva biográfica. Ele diz que o fenômeno fundamental da vida não são nem as coisas físicas, nem os pensamentos, mas é a vida humana. Né? E o que é a vida? A vida é o que hacemos e o que nos passa. É o que nós fazemos e o que nos acontece. Eu digo, bom, se você começa a pensar a partir do que você faz e do que lhe acontece, bom, sem dúvida você está ancorado na realidade. Mas é evidente que esse prisma biográfico não é o único possível. Não é isso? Você pode começar a olhar as coisas, vamos dizer, por outros fenômenos. Esse próprio fenômeno da língua que eu estou mencionando agora é uma coisa que nós sentimos na vida de todos os dias. A linguagem dos jornais, por exemplo. Não é isso? Hoje em dia, os jornalistas não sabem sequer manejar a gramática, meu Deus do céu. Não sabem conjugar um verbo. Não sabem articular um pronome. Não sabem uma regência verbal, uma regência pronominal. Então, Dante dizia que a gramática é a estrutura material da língua. Eu digo, mas se eles não pegam nem a estrutura material, como é que eles vão pegar os níveis de significado, as estruturas ideais, etc.? Não dá para pegar. Então, esta perda da linguagem, que o pessoal vai recuando tudo com esse tati-bitati, essa linguagem de bichinho, tá entendendo? Ué, eu acho que isso aí dá para você fazer muitas descrições de realidade baseadas nisso. Não é isso? Como é que... eu sempre me lembro, no tempo que eu trabalhava na revista Nova, e tinha uma sessão de cartas, né? E eu que era incumbido de ler as cartas e distribuir, então, para vários especialistas que respondiam. E uma mulher, então, escreveu para o sexólogo da revista, dizendo, doutor, eu estou com um problema de ejaculação precoce. É isso? Eu disse, bom, é óbvio que ela não tem ejaculação precoce, mas esse é o nome que ela aprendeu. Então, qualquer que seja o problema dela, ela vai dizer com o nome que ela aprendeu. Isso está acontecendo no Brasil. As pessoas não estão dizendo o que está acontecendo. Elas estão dizendo o que elas aprenderam a dizer, por mais deslocado que seja da situação real. Qualquer exemplar de qualquer jornal brasileiro é um mostruário formidável disso aí. Está entendendo? Então, em primeiro lugar, vamos dizer, os próprios estereótipos de esquerda e direita que você tem. Não é isso? Então, eu penso assim, eu começo a pensar, de onde foi que o De Frango tirou a conclusão de que eu estou pregando uma sociedade de castas? Porque a palavra castas o impressionou. Né?
Então, castas, hierarquia. Então, é isso que ele quer. Ele foi tremendamente impressionado por uma palavra que, para ele, tem uma ressonância negativa. Então, ele não pega o que eu disse, ele pega o que a palavra casta, vamos dizer, a reação que a palavra casta desencadeia na sua imaginação. Imaginação pueril, assustadinha, etc, etc. E todo mundo no Brasil está falando assim. Obrigado. Claro que no Brasil, você vê isso em outros lugares também, mas a diferença é que no Brasil só tem isso, não tem mais nada. Professor, temos agora uma pergunta do Luiz Afonso para o senhor. Ô, Luiz. Olá, tudo bem? Na verdade, eu estou usando o espaço aqui só para dizer um oi. Estou dizendo que eu estou aqui. Me falaram que o senhor ia vir para cá. E, afinal, estamos aqui de videoconferência, mas tudo bem. E segundo, mandar um abraço para vocês todos aí. E também tenho enviar também os abraços da Juliana e do Mário, que não puderam vir. E, portanto, também estou aqui transmitindo os abraços deles a vocês aí. Obrigado. Ao Dani, ao Pedro, a Leila, tá bom? Muito bom, obrigado. E, olha, pro ano eu vou para aí, tá? Ainda não deu, tá? Mas próximo ano vou dar um jeito de estar aí, ok? Venha. E agora? Abraço. Muito bem. É bem verdade que a gente ficou bastante animado com a possibilidade do senhor vir, mas também não tem problema. A gente talvez possamos tentar para o ano que vem. Terminando a minha casa nova agora. Eu não posso sair daqui agora nesse momento. Né? Mas talvez possamos tentar para o ano que vem. O que o senhor acha? Sem dúvida. Quando marcar, bom, eu espero estar livre. Mas nesse momento, além da casa, ainda tem outro rolo. A minha mãe quebrou o fêmur no Brasil. Está lá internada pela 3ª operação. Já está um rolo isso aqui, rapaz. Né? Ô, professor, eu não sei como está o tempo do senhor, se o senhor quer... Legal. Então vamos passar para uma pergunta da Auridélia agora. Chega aí, Auridélia. Olá, professor. Para complementar, né, fazer aqui aquela menção que o Felipe fez, a ideia que eu tive, inclusive estava conversando com o Thiago, sobre fazer também seminários, né, locais, principalmente em Portugal, né, uma partilha como essa que nós tivemos presencial, com temas mesmo, né, mais direcionados a Portugal, Brasil, a relação entre as nações, e também queria saber nesse aspecto o que o senhor sugere até para que a gente já comece a se preparar para essa reunião, né, e que eu observei aqui que eu sinto imprescindível que haja mais encontros como esses presenciais, né, de partilha. E também queria que o senhor falasse alguma coisa sobre até a importância que tem dessa nossa perspectiva de fora da realidade, né, brasileira, porque, né, como o senhor falou, a vivência do brasileiro ali foge aquilo que ele macaqueia aquilo que ele realmente vive, né? Enfim. Você vê, estando aqui nos Estados Unidos, a gente observa quais são os estereótipos criados aqui e se impregnam na linguagem brasileira e chegam a dominá-la, mas que são usados realmente fora de qualquer contexto apreciável. A mania de olhar para os Estados Unidos para ver, em busca de um modelo, de uma inspiração, etc., eu acho isso um negócio catastrófico, sobretudo por parte do pessoal da chamada direita brasileira, né, que eles ficam olhando aqui. Claro que o diálogo, o debate político americano é muito mais rico do que o brasileiro, sem dúvida, mas ele também está todinho engessado. Inclusive, por isso mesmo, outro dia eu botei uma nota no Facebook, falei, olha, depois que eu vim aqui nos Estados Unidos, eu só aprendi alguma coisa com 2 formadores de opinião americana, a Diana West e o Jeffrey Nyquist, que são 2 marginais aqui. Com os outros eu não aprendi nada, porque eles não sabem nada. Eles estão absolutamente por fora, né? Repetindo as mesmas conversas que aprenderam desde a fundação do movimento conservador,
que foi o movimento conservador aqui é dos anos 50, né? Eles ainda continuam com a mesma temática. Então, essa temática já está deslocada em relação à situação americana. Agora, você imagina em relação à brasileira. Não é isso? Então, agora, os fenômenos reais que estão acontecendo diante de nós, por exemplo, toda essa dialética interna do movimento revolucionário, que eu estou falando aqui, que está acontecendo diante dos nossos olhos, e que cada revolução supostamente libertária cria uma ditadura pior que a anterior, bom, isso é o que está acontecendo de fato, de novo, diante da nossa cara. Né? E, no entanto, você pega o pessoal conservador brasileiro, eles só discutem as coisas do ponto de vista teórico, por exemplo, da moral teórica. Né? O gaysismo é antibíblico. Falaram, mas quem é que não sabe? Mas o problema não é que ele é antibíblico. O problema realmente não é esse. O problema é que ele está ajudando a criar uma tirania monstruosa em cima de nós, a pretexto de liberdade. Isso é o que está acontecendo mesmo. Não é isso? Eu quero falar a destruição da família, etc, etc. Fala, cara, destruição da família. Isso eu já falei, já escrevi artigos sobre isso. Fala, destruição de quais famílias? Você acha que os Rockefeller estão destruindo a família deles? Está cheio de Rockefeller querendo mudar de sexo? Não, isso não tem na família do Rockefeller, não tem na família do George Soros, não tem na família do Zuckerberg. Isso só tem nas famílias dos idiotas. Então, não é a destruição da família. Ao contrário, é a consolidação do poder de algumas famílias. Quais delas? As de todos os caras que estão lá no Clube Bilderberg. Cada um tem uma família, a família patriarcal. E essas famílias patriarcais estão mandando no mundo. Enquanto os idiotas embaixo falam, não, nós temos que nos libertar da família patriarcal. Eu digo, bom, você se liberta da sua família patriarcal, você cai sob o comando da família patriarcal dos outros. Porque, você diz, família patriarcal e poder são quase sinônimos. Agora, a família nuclear, né? O papai, a mamãe, um bebê e um aparelho de televisão, né? É uma entidade absolutamente inerme, impotente, incapaz de fazer face, vamos dizer, à complexidade da sociedade atual. Então, as pessoas se preocupam. No Brasil ainda tem gente preocupada com o império dos valores patriarcais. Pode ser. A família me mostra um raio de um patriarca aí, eu não estou vendo nenhum. Eu só estou vendo os negros, vamos dizer, se prosternar diante dos filhos, obedecer os filhos. Né? Isso é o que a gente vê na realidade. Né? Mas o pessoal está preocupado com o patriarcalismo no Brasil. Quer dizer, é a coisa mais alienada que você possa imaginar. Quer dizer, nós estamos no... Por exemplo, outro dia eu vi essa conferência do Elon Musk, o homem da Tesla, e ele alertando o seguinte, falou, olha, esse negócio de robô, de inteligência artificial, isso não é brincadeira, gente. Porque em menos de 20 anos nós vamos substituir a mão de obra humana por mão de obra robô. E o que nós vamos fazer com o restante da população? E isso está acontecendo mesmo. Também outro negócio. Fala, em 20 anos nós vamos acabar com os carros com motoristas humanos. Quer dizer, todos os carros vão estar conectados a um computador central, o qual vai saber para onde todo mundo está indo. Isso é a realidade da situação. Nós estamos sob controle, não de um pater-famílias, mas de um gigantesco computador central. E você não vê isso sendo discutido em parte alguma. Os novos meios que existem de intervenção dos governos na vida particular das pessoas, que é uma coisa absolutamente assustadora. Aqui o governo Obama grampeou todo mundo. Isso está acontecendo diariamente, isso é a realidade do mundo hoje. Você não vê ninguém no Brasil preocupado com isso. Entendeu? Então, este é o negócio. Agora, se nós quisermos fazer uma carreira universitária, né, ou fazer uma carreira na mídia, etc., bom, nós vamos ter que aprender a linguagem deles. E a linguagem deles é a linguagem do autoemburrecimento. Então, nós temos aí um problema efetivo. As pessoas têm que comer, elas têm que ter um emprego.
E muitos dos meus alunos estão realmente numa profissão universitária. Então, como é que essas pessoas vão se virar? Bom, vão viver dentro do conflito. Né? Esse conflito vai acompanhá-las a vida inteira e é bom se acostumar com essa ideia. Só complementando a pergunta, professora, que em relação às nossas ferramentas aqui, como brasileiros que estamos fora do país, essa perspectiva, né, as nossas contribuições para isso, né, como esses encontros presenciais, sugerir acrescentar para nós nesse sentido? Bom, eu gosto muito quando os meus alunos se aproximam entre si, porque a solidão é uma situação muito atemorizante. O indivíduo acaba mentalmente ampliando o tamanho do perigo e o tamanho do drama. Na medida que você tem pessoas que você pode conversar e tal, bom, você se sente menos oprimido e já recebe um estímulo, um encorajamento. Então, eu acho isso maravilhoso. Eu mesmo costumava fazer aqui os cursos presenciais, né? Aliás, até tive uma ideia esses dias. No tempo do falecido misterioso senhor Eduí, o curso tinha, a pessoa que vinha para cá pagava mais e o pessoal que assistia de casa pela internet pagava menos. Eu falei, não, eu vou inverter esse negócio. Eu vou cobrar menos para quem vier aqui, para estimular as pessoas a vir. Entendeu? Isso é bom. Então, aquela convivência, não só nas aulas, mas fora das aulas, né? Que vai no restaurante, vai visitar não sei o quê. Isso é bom, isso fortalece as pessoas. Se você quer, vamos dizer, a solidão intelectual, ela pode enlouquecer uma pessoa. Se você estudar a história do Lima Barreto, por exemplo, você vê que isso endoidou o homem, transformando num bêbado. Acabou com a carreira dele. Quando você pega, sei lá, outro livro, o livro do Orígenes Lessa, O Feijão e o Sonho, né? Quer dizer, um intelectual, um escritor perdido no meio, subdesenvolvido. Esse drama existe no Brasil e hoje está pior do que antes. Então, vocês têm que se aproximar, ajudar uns aos outros e criar um diálogo. Né? Porque sobreviver sozinho, eu digo, bom, você pode ter talento para a filosofia, para as artes, etc. Mas talento de sobreviver sozinho é um outro diferente. Eu tenho esse. Eu nasci com isso, não sei como. Então, esse é um talento específico que não é obrigatório, você está entendendo? A maior parte dos intelectuais escritores não tinham isso. Quando você lê a biografia, né? Outro dia eu estava lendo a biografia do Pierre Boutin, filósofo, poeta francês. Eu digo, bom, a convivência que esse sujeito teve nos meios intelectuais franceses é um negócio tremendamente enriquecedor, desde pequeno. Então, outro dia, eu estava lendo a história do ex-ministro da Cultura do Irã, o Seyed Hossein Nasr. A casa do Seyed Hossein Nasr, quando ele era pequeno, era um ponto de encontro de intelectuais do mundo inteiro. E ele cresceu ouvindo isto. Bom, daí ele veio para estudar no MIT, foi o primeiro lugar de física do MIT durante 5 anos. Claro, mas ele recebeu um estímulo. Então, a maior parte dos intelectuais escritores tem um ambiente favorável desde o início. Né? Casos de solidão extrema são muito, muito raros. Né? Eu mesmo sou um deles e sobrevivi, mas por isso mesmo minha avó me deu o nome de sobrevivente. Foi profético. Né? Então, eu tenho esse talento de sobreviver sozinho, como se minha cabeça fosse um mundo. Mas isso não tem nada a ver com o talento intelectual, com o talento de escritor, com o talento de filósofo, isso é outra coisa. Isso não é exigível. A maior parte das pessoas não tem realmente isso. Eu preciso desesperadamente da convivência. Eu também precisava, só que é o seguinte, eu sobrevivi sem isso, outra pessoa não sobrevive, não. Temos agora uma pergunta do Fernando, professor. Oi. Olá, professor. Tudo bem? Tudo bem. Fernando, eu estou fazendo mestrado em Direito na UERJ, né? Então, imagino que eu mencionar o nome do senhor naquela instituição, né? Já refutam logo assim, falando, Olavo é criacionista, então eu não quero nem ouvir o que ele está falando. Mas vamos lá. O senhor me deu um insight aqui, porque o grande queridinho em teoria da justiça no
momento ali, né, é o John Rawls, né? Ele para mim, me parece um revolucionário em potes de iogurte, né? Bem fofinho, quase não tem sentido. Mas hoje em dia, a gente não consegue fazer nenhum trabalho acadêmico sem refutá-lo, né? Então, eu estou tentando me socorrer aqui do Scruton, do Sowell e tudo mais. Mas antes de voltar, de fazer a pergunta, que é como que o senhor pode me ajudar a fazer um afago na canela dele, eu queria saber do senhor, parece que eu li no seu livro, que maio de 68 teria começado em Harvard, um ano antes. E esse senhor que eu estou falando, John Rawls, né, ele era professor de Harvard, né, provavelmente à época, em 71 ele lança aquele livro Justiça com Equidade, que foi usado muito como base das ações afirmativas implementadas depois do período, né? E era usado até recentemente, parece que todos os secretários do Obama eram chamados de rawlsianos, né? Então, já que aqui no Brasil falar qualquer coisa sobre premissa de justiça que não tem a ver com Rawls, ou com Amartya Sen, ou pior ainda, com Nancy Fraser, é quase considerado inconstitucional, eu queria talvez uma luz do senhor para poder dar um chutinho nessa canela. Bom, você vê, uma revisão profunda de toda essa coisa de 68, ela acaba remontando a 1910. As primeiras ideias nesse sentido foram expressas pelo Georg Lukács na década de 1910, só que ninguém prestou atenção na época. Depois aparece a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt só vai ter alguma repercussão efetiva quando os camaradas vêm para os Estados Unidos. Enquanto eles estavam na Alemanha, ninguém ligava para eles, né? Mas aqui, eles foram paparicados, receberam os melhores postos, etc. Apareceram na mídia e acabaram tendo uma repercussão formidável. Eu acho que a característica principal de toda esta linhagem é a total ignorância da sua própria situação existencial. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão gerando. Eles se apegam, quer dizer, ao mundo dos valores expressos em palavras. E acham que isso é o mundo real. Por exemplo, a defesa das minorias. Bom, você quer fazer um mundo onde todas as minorias sejam bem tratadas, onde todas as minorias sejam tratadas como se fossem maiorias. Entendeu? Muito bem. Quem tem o poder de fazer isso? Qual é o agente real que pode fazer isso aí? Os intelectuais por si não podem fazer isso. Por quê? Porque ao adotar essa estratégia diversitária, eles desistiram da Revolução Proletária, que eles chamavam de proletária. Então eles desistiram de tomar o poder político e decidiram agir na base da sociedade, na cultura. Então, eles não têm as facilidades que tem o Lenin. O Lenin toma o poder e de lá ele molda a sociedade do jeito que quiser. A intelectualidade agora não faz isso, ela quer agir diretamente na sociedade. Só que ela não tem o poder para mudar a sociedade de alto a baixo como ela quer. Quem tem o poder? Eu digo as grandes fortunas. Então, quem assumiu a liderança, o poder de iniciativa na sociedade? Os megacapitalistas, ou como eu chamo, metacapitalistas, eu quero nem são capitalistas mais. Tem tanto dinheiro que já está fora do capitalismo. São esses que estão conduzindo o processo. Então, você vê que isso é a apoteose do capitalismo, meu Deus do céu. Está entendendo? Quer dizer, os caras que se acham, os socialistas, comunistas, etc., estão todos trabalhando com a meia dúzia de banqueiro. Então, isso é a total ignorância da sua situação existencial. Está entendendo? Quer dizer, o sujeito não sabe quem está dando as ordens, quem está pagando e qual vai ser o resultado que ele está produzindo. Ninguém sabe. É tudo um bando de alienado. Por isso, esse estudo que eu estou fazendo agora me fez perder totalmente o respeito por todos esses intelectuais de 68, Pierre Bourdieu, Michel Foucault. Eu digo, meu Deus, eles são muito burros, muito. Assim como, quando você montar o próprio Karl Marx, eu digo, olha, o cara percebeu que ele é intelectual, portanto, ele não pode ser o presidente da Internacional. Falou muito bem. Mas ele continua dizendo que os intelectuais têm que dirigir o processo.
Então, que sentido tem a expressão ideologia proletária? Se um burguês tem que inventar ideologia proletária e com muita dificuldade injetá-la na cabeça do proletariado. Então, é claro que essa conexão entre posição de classe e ideologia não existe. É uma invenção. O que existe é uma ideologia que um sujeito de fora inventa, tentando expressar o que ele imagina serem os interesses de uma classe tal. Isso já aconteceu na Revolução de 1789 na França, onde nenhum dos líderes revolucionários era um capitalista, um burguês. Era tudo intelectual de classe média, os perrapados. Então, se quem inventou a ideologia burguesa não foram os burgueses, quem inventou a ideologia proletária também não foram proletários. Resultado, não há conexão alguma. Mas se não há conexão entre a ideologia de classe e a classe a que o neguinho pertence, então é evidente que quem está conduzindo o processo não é a classe social mencionada, mas é alguém que vem de fora. No caso aí, por exemplo, os intelectuais. Não é isso? Então, mas se os intelectuais desistiram da estratégia marxista tradicional, de tomar o poder por uma insurreição, e decidiram atuar só na cultura, então, evidentemente, eles não têm na mão os instrumentos estatais que o Lenin tinha. Quem tem esses instrumentos? Ou o próprio Estado ou as grandes fortunas. Então, esses é que são os verdadeiros agentes do processo. Pior, o progresso da tecnologia é tão rápido que essas grandes fortunas desenvolvem meios de ação que os intelectuais nem imaginam. Já passaram na frente. Quando você imagina esse negócio do carro sem motorista humano, né? Então você tem um computador central que mapeia para onde todo mundo está indo. Eu digo, bom, e você está falando dos direitos das minorias? Ninguém tem direito nessa porcaria. Minorias muito menos. Você pensa que está lutando pelos direitos das minorias, mas você está consolidando um poder controlador descomunal. Então, eles não sabem o que estão fazendo. É uma espécie de paralaxe cognitiva elevada à enésima potência. E quando você vê... Então, esse problema tem o outro conceito que eu uso muito, que é do horizonte de consciência. O horizonte de consciência é demarcado, não pelo que o sujeito sabe, mas por coisas essenciais que ele ignora. Ou seja, para falar daquilo que ele está falando, o que ele precisa saber que ele não sabe. Então, eu exemplifiquei, por exemplo, o caso do Maquiavel. Esse é característico. O Maquiavel está lá dando a fórmula do sucesso na política e ele não apenas é um fracassado, como a vida inteira só apostou nos fracassados. Então tem alguma coisa errada com esse negócio, pô. Como é que ele não percebe? O problema é que tem algo errado. Como é que ele não percebe? Ele nunca faz essa pergunta. Quem sou eu para ensinar os outros a vencer se eu só perdi? Ele não faz essa pergunta. Então significa o seguinte, ele é burro demais para perceber a própria situação dele. E do mesmo modo, todos esses John Rawls, o pessoal da escola de Frankfurt, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, etc., são todos crianças que estão brincando com palavras e sem perceber qual é o tecido real das suas ações na sociedade. Eu não acho que isso seja perdoável. Quando você compara isso, por exemplo, né, com o discurso final de Sócrates, né, Sócrates tem uma visão absolutamente translúcida da situação que ele está vivendo, de quem é ele dentro da situação e quais serão as consequências. Né? Então, isso quer dizer que é perfeitamente possível um filósofo estar consciente das ações que ele mesmo está desencadeando. Só que agora a moda ninguém está consciente de nada. Todo mundo está falando de um mundo idealizado, que é o que eles acham que estão fazendo, mas na verdade estão fazendo uma coisa completamente diferente. Então é por isso que eu digo, cada vez mais eu perco o respeito por esses caras. Você vê, compara com o caso do Eric Wegener, né? Ele diz, olha, aqui eu já entendi tudo como funciona esse negócio, mas tudo que eu falei não adiantou nada. As pessoas não estão entendendo. Né? Bom, ele está consciente da sua situação.
Ele está consciente da impotência de um cientista político para melhorar a política. Não é isso? Eu estou lendo esses dias os livros do Henri de Montherlant. Ele tem uma coleção de ensaios que se chama Service Inutile, serviço inútil. Então, ele vê que a vida inteira dele foi disso. Eu estou aqui tentando dizer a verdade, fazer o bem, mas eu sei que não adianta nada. Ele, pô, já está muito melhor do que o Pierre Bourdieu. Tá certo, muito obrigado. Também, você vê, eu, até o ano de 2015, eu falei, vou botar um negócio em teste, vamos ver se dá para ajudar o Brasil. Quando os brasileiros botaram 2 ou 3 milhões de pessoas na rua e não derrubaram o governo, eu digo, epa, não dá para ajudar esse povo. Eles juntam uma força descomunal, porque até hoje, eu lembro disso, eu fico besta. Juntaram 2, 3 milhões de pessoas na rua, daí disseram assim, espera aí que eu vou ali até Brasília a pé e já volto. Não dá para acreditar que isso aconteceu. Isso não se faz. Né? Então, bom, então não dá para ajudar, mas dá para ajudar muitas pessoas, como vocês, por exemplo. Então, todo o objetivo do meu trabalho agora são os meus próprios alunos. Não é o Brasil mais. Né? Chega um ponto que o Brasil não é mais ajudável. E se for fazer alguma coisa pelo Brasil, bom, depende de nós restaurarmos um pouco da alta cultura nesta geração, para talvez, numa geração vindoura, aparecer uma classe política um pouquinho melhor, a qual talvez tenha algumas ideias boas que escapam ao nosso alcance, que nós não podemos inventar antecipadamente, e daí talvez alguma coisa boa aconteça, mas daí já escapa do meu controle total. Por enquanto, a minha ação está totalmente centrada em pessoas reais que são vocês. Então, a pessoa fala, ele quer criar um movimento conservador, um movimento conservador é pinóio, eu quero criar um exército de gênios. E é isso que nós precisamos agora, pô. Agora, o que nós vamos fazer com o Brasil? Está cedo para decidir isso aí. Nós temos que decidir o que nós vamos fazer na nossa vida intelectual concreta. O que nós vamos escrever, o que nós vamos dizer para as pessoas. É esse o nosso problema agora. Entendeu? Professor, temos uma... Se o senhor estiver de acordo, passamos por uma última pergunta e aí possíveis considerações para a terceira edição. Temos agora a pergunta do Christophe. Bom dia, professor. Só queria ater um ponto que o senhor abordou em algumas ocasiões, algumas palestras que o senhor trabalhou, o sentido da ocupação de espaços, guerra de posição e guerra de movimento gramsciano, relativo ou sendo observado pelo viés da obra do Conquest Without War, de Nikita Khrushchev, em que havia a intenção, desde 1959, da tomada dos aparelhos, como Gramsci se fala, dos aparelhos privados de hegemonia, e essa decadência cultural vivida no Brasil e no Ocidente em geral. Na Europa a gente sente isso, nos Estados Unidos a gente percebe isso também, mas acertando cheio aí o Brasil. Existe uma ligação de fato entre essa estratégia gramsciana de ocupação de espaços, a estratégia de Khrushchev em 59 e essas medidas a longo prazo de destruição cultural do Ocidente e o que está acontecendo hoje? Existe de fato essa relação? Ou é como eu sou taxado na academia, quando alguma coisa de teoria da conspiração? Não, existe sim, porque você vê, quando houve o golpe de 64, a esquerda brasileira, ela acabou se dividindo. Uma parte leu lá o Regis Debray, leu o Che Guevara, e decidiu fazer as guerrilhas. E outra parte decidiu adotar a estratégia pacífica e gradual da infiltração e da ocupação de espaços. Qual era essa parte? Essa parte era o bom e velho Partido Comunista Brasileiro, do Luiz Carlos Prestes.
a qual operava sob as ordens de Moscou e não fazia nada sem autorização de Moscou. Então, isto quer dizer que a adoção desta estratégia já tinha acontecido. A própria União Soviética já tinha adotado isso aí. Só que a União Soviética, como era do seu costume, ela apostava em 2 cavalos ao mesmo tempo. E você quer fazer ocupação do espaço, então você faz. Você quer fazer guerrilha, então você faz. Nós ajudamos 2. O que der certo, deu. Eles sempre fizeram assim. Por outro lado, você vê o seguinte, em 68, quando os caras desistiram, os intelectuais franceses, sobretudo, desistiram da velha estratégia da revolucionária leninista, entre aspas, proletária, e começaram a política das minorias, você vê quem eram os líderes políticos que esses caras admiravam. Eram Trotsky e Mao Tse-tung, que eram 2 caras muito mais violentos do que Stalin. Então, isso quer dizer, quem adotou a política diversitária foi a esquerda radical, que era mais comunista do que Moscou, porra. Né? Eles eram maoístas, os desgraçados. Né? Quer dizer, o neguinho maoísta, não tendo meios de realizar uma revolução proletária, porque o proletário está pouco se lixando para eles, decide, então, mudar de sujeito revolucionário. O sujeito revolucionário não é mais o proletariado. São os marginais, os loucos, as prostitutas, os presidiários, os gays, as mulheres insatisfeitas, etc, etc. Então, é uma poeira, é um pó. Né? O sujeito revolucionário se multiplica em milhões. Esses milhões não podem ter um controle central. É uma anarquia total, mesmo porque os grupos são contra os outros. Não, você tem feminista e muçulmano. Tudo isso é minoria. E tudo isso vale. Então, você cria o quê? A guerra civil permanente e a anarquia permanente. Os intelectuais, os líderes que eles controlam isso, falam que não controlam de jeito nenhum. Isso só não pode ser controlado por meio de influência intelectual. Isso só pode ser controlado por meios tecnológicos. Né? Eu vou lhe dar um exemplo de um projeto que está em andamento pelo Zuckerberg agora. O Zuckerberg diz o seguinte: nos anos vindouros, o Facebook ou um instrumento similar terá de desfazer as comunidades locais e se substituir a elas como o único meio possível da convivência humana. Ele pode fazer isso. É claro que hoje em dia mais pessoas se conhecem através do Facebook do que através do clube de futebol, da comunidade da igreja, da escola, etc, etc. Então isso já está acontecendo. Só que antes as comunidades locais eram totalmente independentes umas das outras. Os caras que você conhece no clube de futebol não são necessariamente os mesmos que você conhece na igreja ou na escola. E agora você tem a unificação dos círculos de convivência sob o comando de quem? Do computador do Zuckerberg. Né? Então, a única força unificante por trás de toda essa política diversitária é a grande tecnologia da comunicação que está na mão de quem? Dos grandes capitalistas. Está entendendo? Então, os caras que vieram do socialismo, eles estão criando, vamos dizer, um monstro capitalista de tamanho descomunal, absolutamente fora do controle deles, mas perfeitamente sob o controle da turma que está lá no Bilderberg. Como dizer, é uma ironia da história, mas só a ironia da história do ponto de vista do personagem que ignora a lógica interna da coisa. Para mim, que estou vendo de fora, não é nada irônico, é muito lógico tudo isso. Né? Mas esse pessoal não é capaz de acompanhar, vamos dizer, o tecido real das suas próprias ações e as consequências inexoráveis que eles estão criando. E o pessoal que está contra fica discutindo em termos de moralidade, em termos de teoria, tá certo? Puxando a coisa para a defesa de valores religiosos. Eu digo, mas, escuta, você não precisa defender valores religiosos. Esse não é o ponto. Realmente não é o ponto. O ponto é as ideias que estão circulando e os valores alegados, isto é, a ideologia, mas o tecido real das ações. Está entendendo?
Então, por exemplo, a pessoa está com medo do socialismo e fala, não tem perigo. O que eles vão chamar de socialismo é a apoteose do capitalismo. Professor, vamos então encaminhando para o final da parte de questões aqui. E eu queria só dividir uma boa notícia com o senhor. A gente estava falando de publicação em Portugal, e o senhor citou Maquiavel. A minha esposa e eu estamos finalizando a tradução do primeiro livro que a gente traduziu do senhor em francês, que é justamente o Maquiavel. Estamos na... Eu fico contente com isso. Essa é uma das coisas que eu mais gostei de escrever na minha vida. Porque eu falei aqui, olha, eu vou escrever um livro curtinho que não vai encher o saco de ninguém, vou dizer um treco que ninguém nunca disse e que é da mais alta importância. E a mensagem é o seguinte, Maquiavel não entendeu porra nenhuma do que ele escreveu. E quem está seguindo Maquiavel é trouxa. Então, já estamos na fase de revisão e, se Deus quiser, aí conseguimos talvez encontrar uma casa de edição, não sei, mas esse é o nosso projeto, nosso sonho é poder publicá-lo quando Deus quiser. Então, maravilha. Vamos passar para a última sessão, professor, que com vistas a formatar a terceira edição. E, bom, para lembrar por que eu quis criar esse encontro, foi basicamente para fortalecer os alunos, como o senhor diz, a solidão pode ser um grande problema para a vida de estudos, né? Então, isso, para mim, sempre foi um problema presente, foi por isso que eu quis reunir alunos do senhor, para que a gente pudesse criar amizades em torno desse amor à verdade e à vida de estudos, né? Eu queria saber se o senhor tem sugestões para a terceira edição no ano que vem, com vistas a que essa coisa do fortalecimento se dê de modo cada vez mais eficaz e também para poder nos conectar com um maior senso de missão com relação ao objetivo do COF, ou seja, o objetivo do COF, eu não vou formular assim, talvez não perfeitamente, mas se eu entendo bem para que o senhor criou o COF, é para, entre outras coisas, criar uma pleiade de gênios, como o senhor fala, mas que possam também reavivar a alta cultura do Brasil. Então, como que o senhor poderia nos ajudar na formulação do terceiro encontro para que fortaleçamos mais e nos engajemos mais com o Brasil, propriamente, que, aliás, vai ser o tema do terceiro encontro. O terceiro encontro vai ser Eu acho que a produção escrita de livros vai se tornando cada vez mais importante. E livros de teor científico, não livros de polêmica política. Eles são necessários, evidentemente, mas eu acho que os meus alunos já estão passando dessa fase, né, de discutir com o PT. Né? Nós temos que entrar agora nas análises em profundidade da sociedade brasileira e assumir, então, o que a gente pode chamar de hegemonia intelectual. O que é hegemonia intelectual? É você gerar as únicas ideias possíveis, de maneira que as pessoas, querendo ou não, elas tenham que entrar na sua conversa. Tem que discutir nos seus termos. Eu acho, por exemplo, que esse filme do Josias Teófilo já fez isso de uma maneira brilhante. Quer dizer, o que está dito ali não pode mais ser ignorado. Não é isso? E não é que eu não estou disputando a atenção dos camaradas, eu estou dizendo para eles, fiquem quietinhos que agora nós vamos falar. Nós não queremos saber a sua opinião. Né? Você já vem dando opinião há 50 anos, só sai besteira. Agora nós vamos falar. Né? Isso já está acontecendo. Por exemplo, isso que ele citou da universidade. Não, você fala, Olavo de Carvalho, eu não quero ouvir porque é criacionista. Fala, você acha isso tá bom, então você fica quieto, não fala do Olavo de Carvalho, nós vamos falar e pronto, acabou. Né? Então, o sujeito que diz isso, ele se condena ao silêncio. Isso que é importante. Ele não está me condenando ao silêncio. Eu só no Facebook, só o meu livro, o mínimo, vendeu 350 mil exemplares, meu Deus do céu. Daí veio um cara que escreveu um livro que vendeu 2 exemplares, um para ele mesmo, outro para a mãe, e ele acha que ele vai calar minha boca. Eu falo, não dá para fazer isso, meu filho. Você já acabou, você já morreu.
já está quietinho no seu canto. Agora é a nossa vez. E não é só eu. Tem 5 mil caras aí sendo preparados para falar. Vamos dizer, se desses 5 mil nós conseguimos formar 500 intelectuais de primeiro plano, nós temos já o controle da vida intelectual brasileira. Não temos da vida cultural, porque quando eu falo vida cultural, estou me referindo às instituições, canais concretos, por exemplo, escolas, jornais, etc. Não, isso aí nós não temos. Mas temos o controle intelectual. Esses caras, ou eles vão falar a nossa linguagem, ou eles vão ficar quietos. Eles não têm mais nada para falar. Quando falam, só sai besteira. Por exemplo, eu observo o debate interno do PT, eu digo, pô, eles têm milhares de intelectuais. Aquilo que eu expliquei no filme, o negócio do fauro-gramscismo, aquilo é a obviedade das obviedades. Não tem ninguém no PT que percebe que isso aconteceu. Digo, se você quer destruir o estamento burocrático, é melhor você não se transformar nele. É melhor você ficar de fora jogando pedra, senão quem vai levar pedrada é você. Que é exatamente o que é. Meu Deus do céu! Como é que você quer realizar a proposta do Raimundo Fauro pelos métodos do Antônio Gramsci? Esse é tão louco, tão impossível, que só podia dar no que deu. Né? E eu fico esperando para ver se alguém, se a luz se faz dentro de uma cabeça petista e dizer, nosso erro foi este. Não, isso não acontece. Então eles falam, mas eles mesmo não prestam atenção, porque não estão dizendo nada. Então, as estratégias que eles podem inventar, nenhuma vai funcionar. Né? Então, agora, eles passaram a bola para o PSDB e agora é o reino do PSDB, é o reino do tucanato. De novo. Né? Então, só que eu uso a expressão assim, nós temos que criar um muro de livros. Quer dizer, livros que não possam ser ignorados de jeito nenhum, e as pessoas têm que passar por ali. Mas ainda falta muito. O pessoal escreve muito em blog, né? Jornal, tá tudo bem. Fala no rádio, fala na televisão, tá muito bom. Mas nós precisamos de livros de grosso calibre. Nesse sentido, professor, será que o terceiro encontro, a gente poderia... o senhor acha que já é tempo de almejar que o terceiro encontro seja algo baseado na escrita de algum artigo, algo mais... por exemplo, o que o senhor acha? Pode ser, mas eu acho que a coisa que é importante é nós fazermos uma lista de temas que foram ignorados. Né? Então, por exemplo, essa questão do socioconstrutivismo. E, bom, muita gente escreveu falando mal do Paulo Freire, etc., mas o problema não é esse. O problema é como funciona a cabeça treinada no socioconstrutivismo. Porque eles criaram uma rede de impedimentos mentais que nós, vai ter que desfazer. Qual é a estrutura desses impedimentos? Né? Qual é a semântica que tem na cabeça desses neguinhos? Né? Então, fazer um estudo em profundidade disso aí. Outro estudo que eu suponho e que precisa ser feito absolutamente é quando você vê toda esta retórica transexualista, né? De que, até como diz aqui a Planned Parenthood, os seus genitais não fazem de você menino ou menina. Né? Os genitais não fazem, o cromossomo não faz. O que faz? Então, o que faz é o estereótipo que o garoto decide copiar. Porque da onde vem, vamos dizer, a conduta feminina que o garoto adota? Ele viu alguém fazendo isso. Né? Então ele sabe os modelinhos que estão na moda, o que ele tem que vestir, o cabelinho, como é que tem que ser. Tudo isso ele copiou de estereótipos que estão na sociedade. E, ao mesmo tempo, os caras estão dizendo, não, nós temos que destruir os estereótipos. Eu digo, mas se você destrói os estereótipos, quem que o menininho transexual vai copiar? Então, você percebe que é uma coisa absolutamente sem fundamento e empreendida por pessoas que não entendem o que elas mesmas estão fazendo. Elas estão induzindo os garotos a copiar estereótipos, ao mesmo tempo que estão dizendo que vão libertar dos estereótipos. Está entendendo? Sim. Isso poderia nos encaminhar para... Tem que ser feito em profundidade. Como é que funciona isso? Aonde que o garotinho, você pode estudar um caso. Aonde que o garotinho pegou os modelos de conduta feminina que ele está adotando? Ele nasceu com isso na cabeça?
Ele já, quando nasceu, ele já sabia os modelinhos de vestidinhos, penteado, a marca do batom, ele já sabia tudo isso? Não, ele teve copiado em algum lugar. E foi, evidentemente, do show business, da propaganda, da mídia. Então, na verdade, o que estão fazendo, estão escravizando as pessoas a estereótipos. Né? Isso pode nos apontar para, por exemplo, dois temas de pesquisa para a terceira edição, como alguém que se encarregaria de pesquisar socioconstrutivismo e outra pessoa o transgênero e os estereótipos? Seria Sim. Tá. Sem dúvida. Você vê, tem muitas pessoas que estão metidas nisso. Elas acreditam sinceramente que elas estão destruindo o poder dos estereótipos escravizadores. Elas acreditam porque elas não sabem o que elas estão fazendo. Que elas estão impondo estereótipos e não destruindo. E toda esta política transgênero, toda ela se baseia em estereótipos. Então, na hora que você faz isso, você já criou no garoto uma dissonância cognitiva. Porque ele está fazendo uma coisa e vai dizer que está fazendo outra. É isso? Eu vejo, olha, um transexual antigo, né, sabia perfeitamente que ele estava copiando estereótipos. No tempo que, vamos dizer, o transexual era apenas um sujeito que queria se comportar como mulher ou até ser mulher, ele era apenas isso, ele não tinha um suporte ideológico para essa porcaria. Ele sabia que ele estava copiando estereótipos. Mas hoje não pode saber mais, virou um segredo. Você tem que copiar estereótipos dizendo que você está se libertando deles. Agora, pensa bem, como é possível? Quer dizer, tinha um garoto que nasceu com um piruzinho, etc, etc. Ele se comporta como menino, né? Então é um odioso estereótipo cultural que lhe foi imposto. Mas se ele decide copiar as meninas, não é mais estereótipo, é a natureza dele espontânea que está saindo. Olha, isso é coisa de louco, evidentemente. Né? Agora, se o pessoal conservador começa a reagir a isso, dizendo, não, isso é uma imoralidade, não sei o que, você perdeu o miolo do problema. E pior ainda, você antagonizou os coitados dos menininhos transexuais, vão odiar você pro resto da vida e nunca mais vão ouvir você. Está entendendo? Sim. Houve um caso de uma transexual que teve aí uns problemas, eu ajudei ela, protegi, blá, blá, blá. Ela largou o transexualismo. Daí foi frequentar os meios conservadores, católicos, protestantes, só levou porrada de tudo quanto é lado, voltou a ser transexual. Quer dizer, eu estou fazendo meu serviço aqui e veio o pessoal conservador atrapalhar, pô. Porque por falta de compreensão do fenômeno real. Entendeu? Quer dizer, o ponto aí não é de ordem moral, não é isto. Ah, eles querem espalhar a imoralidade. Não é. Isso é uma desconstrução da inteligência humana. É o quebra de todas as sinapses, você está entendendo? É este que é o objetivo. Você acha que tipo como Zuckerberg está interessado em que os menininhos virem menina? Não serve para nada isso para ele. Hein? Não. A dialética total da luta pelo poder, isso não significa nada. Ele está interessado numa outra coisa muito mais interessante, que é, vamos dizer, acoplar todos os cérebros humanos no computador dele e ele manda em todo mundo. É esse que é o ponto. Né? Negócio transexual, racialista, feminista, tudo é isso aí. Agora, se você, em vez de discutir a mecânica real do processo, você vai discutir os valores que eles alegam, né? Você só criou um antagonismo que vai reforçar esses valores na cabeça dos caras. Está entendendo? Sim. Sim. Inclusive, a questão do Facebook e a implementação de um poder nas mãos do Facebook poderia ser um tema de pesquisa interessantíssimo. Claro, sem sombra de dúvida, isso é um tema fundamental. Quer dizer, a ideia, vamos dizer, da sociedade totalmente administrada. Quer dizer, você administra as condutas pessoais, você gera e impõe os estereótipos, você controla todos os movimentos das pessoas,
Você tem o grampo universal, que hoje os caras têm que grampear todas as conversações do mundo. Né? Ele, bom, então nós estamos evoluindo para uma situação, como diz, da tirania científica indestrutível. É isso que eles estão gerando. Agora, cara, é libertação sexual. Você está doido, meu Deus do céu. Né? Quer dizer, só para os garotadas poder se divertir um pouquinho na cama. Né? Você acha que o Zuckerberg está fazendo tudo para isso mesmo? É isso que ele quer? Ele está interessadíssimo nos seus prazeres sexuais? Você está bobo. Né? Então, outra coisa, o estudo das famílias patriarcais que têm o efetivo poder sobre mídia, política no Ocidente. As famílias patriarcais do grupo Bilderberg. Você vai lá, não tem nenhum garotinho lá mudando de sexo, não, porra. É do papai, fazendo o que o papai mandou, porque ele sabe que se ele não fizer isso, ele se ferra. Então, o novo patriarcado, isso é um assunto fundamental. Você veja, o direito de ter uma família patriarcal sempre foi um privilégio das classes dominantes. Eu dou até o exemplo. Os escravos em Roma, eles não podiam ter família. Eles se reproduziam em grandes surubas anuais. Juntava todo mundo comia todo mundo, e daí nasciam os escravinhos e ninguém sabia quem era o pai. Né? Quando os escravos adquiriam, graças aos esforços da igreja, adquiriram o direito de ter família, acabou a escravidão. Automaticamente. Então, a família, ela é por si um centro de poder. E se for a família patriarcal, isso é importantíssimo, cuja ação se prolonga no tempo, então, evidentemente, um centro decisivo de poder. Porque até, eu nem me apostilo, o que é a ação histórica? A ação histórica é a ação cujos efeitos se prolongam para além da vida do agente. Para fazer isso, você precisa garantir a continuidade. Quem garante a continuidade? Uma família patriarcal garante. Você está lá, os Rockefeller, estão já na quinta, sexta geração, continuam com a mesma política. Né? Agora, se fosse, aqui nós vamos fazer uma família moderninha, ter o sex livre, ter o transex, etc. Acabou a brincadeira. Então, essa política libertária toda é para os outros, é para a massa ignara. Né? Os homens do poder vão continuar patriarcais como sempre, porque sempre foi assim. São as famílias patriarcais que mandam. Né? Então, o direito, o que está havendo não é uma destruição da família, é uma restrição formidável do direito de ter família. Né? Esse direito está custando cada vez mais caro. Isso aqui merece um estudo. Você vê, quando eu escrevo os livros, eu sempre ponho um monte de notinha de rodapé, né, levantando problemas. Falo, ó, aqui eu estou vendo que tem esse problema aqui, eu não vou ter tempo de estudá-lo. Alguém vai ter que ir lá e ver, porra. Né, se você pegar o Jardim das Aflições, tem ali umas 200 teses universitárias, né, em germe ali. Né? E tem alguns que eu estou sugerindo. Este problema, as famílias patriarcais, é um tema. Quer dizer, o que é o Bilderberg? É um conjunto é uma tribo de famílias patriarcais. Eles são os novos patrícios romanos, meu Deus do céu. Embaixo, todo mundo desfazendo as suas famílias, a pessoa ficando cada vez mais isolada, mais coitadinha, e só podendo conviver através do Facebook sob o controle do Zuckerberg. Eu digo, meu Deus do céu, quanta burrice. Não é impressionante? Agora, você vê, se eu estivesse no meio universitário, eu não poderia perceber nada disso. Eu não teria nem instrumentos linguísticos para explicar essa coisa. Então, foi o que eu pensei. O Jean Paul Sartre tinha aquela história do bastardo, né? Ele chamava o bastardo. Depois, mais tarde, começaram a chamar de marginal, sei lá. Que é o neguinho que está fora do sistema e por isso ele enxerga o sistema. Eu falei, eu quero ser isso a minha vida inteira. Né? Eu não quero ser integrado no sistema. Porque se eu vou integrar, daí eu não vejo mais. Daí eu sou o peixe que está dentro d'água, pô. Então, nós podemos adquirir um enorme poder intelectual na medida em que ficarmos disso de fora e impusermos a ele o nosso discurso. Está entendendo? Então, eu não estou querendo, eu não estou querendo nem dialogar com vocês. Eu estou querendo que você... Eu falo e você fica quieto.
Entendeu? O meu irmão tinha um patrão alemão muito autoritário, que ele botava os empregados em linha, assim, como se fosse um exército, e passava em revista, como se ele fosse um capitão, né? Eu falava para os caras assim, agora você fala, agora você fica quieto. Né? É isso que nós temos que fazer com eles, meu. Agora você fala, agora você fica quieto. Né? Quando o Milton Temer inventou aquele negócio do Olavo de Carvalho não se fala, eu falei, ótimo, era isso mesmo que eu queria. Eu falo, você fica quieto, pô. E nós todos temos que fazer isso. Nós falamos, eles ficam quietos. Você não quer participar da discussão? Ótimo, fica quieto aí do seu canto. Fica lá falando com a sua classezinha de 20 alunos, 5, 15 alunos. Vai lá, fala mal da gente o tempo todo lá para os seus 15 alunos. Nós pegamos falando para uma multidão. Muito bem, professor. Dessa última parte que a gente conversou, eu guardei uma série de temas que acho que poderia, não sei, no primeiro momento me ocorre que a gente poderia pedir para os alunos prepararem exposições para o encontro que vem, dentre os quais o socioconstrutivismo, a questão do transgênero e os estereótipos, Facebook e concentração de poder, patriarcado entre as oligarcas, notas de rodapé do Jardim das Aflições a serem retrabalhadas, e aí uns outros temas que a gente já trouxe, que o Thiago trouxe, e que eu tinha na mente também, que é literatura brasileira, violência brasileira, com base na excelente palestra. A perda da linguagem brasileira, né? Quando você vê até os anos 50, 60, a nossa literatura tem alcançado uma flexibilidade tão grande de expressão que o escritor conseguia, muitos escritores conseguiam articular a linguagem popular com a linguagem erudita. Se você lê o Marco Rebelo, por exemplo, o Marco Rebelo, ele adorava tanto a gramática brasileira que até ao falar, ao dar uma entrevista, ele falava de maneira estritamente gramatical. Tem uma entrevista que o Paulo Francis fez com ele, ele disse que incrível, este cara fala, ele conjuga todos os verbos direitinho, coloca todas as preposições e conjunções, assim, a fala é inteiramente gramatical. E você lê os livros dele, você parece que é a fala do povo carioca. Tudo gramaticalmente correto. Nós conseguimos isto e já perdemos, meu Deus do céu. Bem, e aí, para além disso, tem um tema aqui também, minha cara, que eu gostaria de desenvolver, que é a questão da música na Igreja Católica Brasileira, que talvez seja o meu tema para o ano que vem. E acho que a gente pode utilizar esse apanhado para nos inspirar assim, para uma terceira edição. Né? Bom, o negócio da música na igreja virou uma catástrofe total, né? Quer dizer, vira show de carnaval, show de traveco no altar, tá? Já bagunçou tudo. Tá certo? Então, você vira, tem aquele livro da Bella Dodd, que chama The School of Darkness, em que ela fala da infiltração comunista dentro da igreja. E ela diz que isso foi uma vasta operação da KGB, eu mesmo trabalhei lá, e eu, pessoalmente, infiltrei mais de 1000 pessoas. Né? Isso na década de 30. Então, você imagina quantos dos caras que acabaram virando bispos e cardeais depois, não vem daí. Ninguém foi rastrear essa coisa. Tem que rastrear um por um. Você vê também o trabalho que está fazendo aquele rapaz, o Mauro Abranches. Sabe quem é? Mauro Abranches é um brasileiro que vive na Polônia, fala polonês e tcheco de trás para diante, e que descobriu lá os arquivos do serviço secreto polonês e tcheco, sobretudo tcheco, mostrando a presença maciça de agentes do serviço secreto tcheco no Brasil no tempo do João Goulart, e que estão aí até hoje. Esse é um trabalho da mais alta importância. Agora, o Mauro Abranches não é um escritor, não domina assim, a língua portuguesa. O texto dele é importantíssimo, mas está meio chato, tá entendendo? Então, ajudar esse rapaz a terminar esse trabalho e fazer disso uma obra de grande alcance. Né? Porque o pessoal sempre fala que houve... Né? Isso é a mitologia da esquerda. Né? A CIA fez o golpe de 64. Eu digo, tá bom, então
Se a CIA fez igual para vocês, tem quase você me cite o nome de um agente da CIA lotado no Brasil. Faz 30 anos que eu peço isso, até agora não apareceu o nome de nenhum. Para compensar, o Mauro Abranches dá o nome de milhares de agentes da KGB que estavam lá na época. Isso aí já muda completamente a perspectiva da história, né? Professor, para a gente concluir nosso encontro, eu gostaria, quanto a fazer um próximo hangout, depois do senhor ter assistido às conferências, o que o senhor acha da gente pensar nisso para domingo que vem, por exemplo? É possível? Não, muito curto. Então, depois a gente conversa isso por e-mail. Eu estou tremendamente sobrecarregado, tá entendendo? Eu preciso de mais prazo, aqui um mês no mínimo. Tá bom. Pode ser? Claro. Tá bom. Eu vou escrevendo isso com a Roxane e a gente tenta marcar uma data. Tá perfeito. Isso também tem contato com a Roxane e articula isso aí. Perfeito. Isso. Também para pensar ideias para os encontros locais, português, o terceiro encontro europeu. Tem o Rubens Enderle, que participou do encontro e que teve que voltar para casa, pediu para mandar um abraço para o senhor. E a última coisa, no encontro do ano passado, uma coisa que teve bastante comentários positivos lá no YouTube foi a finalização do nosso primeiro hangout, no qual a gente tratou da oração, né, e acabamos concluindo com a oração de Santo Tomás de Aquino. Então, se o senhor concordar, eu gostaria de terminar da mesma maneira para nos fortalecer aí durante esse ano de estudos. Por favor, faça isso. Maravilha. Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes numa ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza as partes do universo, vós, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla oscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós, que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Professor, muitíssimo obrigado por mais essa ocasião. Eu que agradeço a vocês, vocês estão de parabéns, gente. Adoro vocês. Vão em frente, não parem nunca. Muito obrigado, professor. Um abraço para a família do senhor e até ano que vem. Obrigadão. Tchau. Tchau.